Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para os últimos videoaulas desse trimestre, esse quarto trimestre de 2023. E hoje a penúltima lição, a lição de número 13. Hoje é a véspera de Natal, 24 de dezembro de 2023. O assunto da lição é o propósito de missões. E o texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E a verdade prática é, pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. E para tratar desta lição, como sempre, nosso amigo e parceiro aqui do nosso canal EBD em Ação, o evangelista irmão Wesley, professor Wesley. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação, todos os professores. Estamos nos avizinhando da última lição, estamos chegando inclusive ao fim do ano e ao fim do trimestre. E foi bom, ter você conosco aqui durante todo esse ano, todo esse trimestre. E espero que no ano que vem estejamos juntos novamente e com um cenário diferente, inclusive, pastor? Já Exato. Adiantando aqui para os irmãos, Vamos adiantar para nós fazer um cenário mais didático, Exato, vai ser bom. Tem novidade chegando aí. Maravilha. E, irmão, essa lição de hoje fala do propósito da igreja com as missões, que é um propósito global. Isso aí envolve toda a terra, todas as nações, todas as etnias. Nós devemos pregar a toda criatura. É sobre isso a nossa responsabilidade missionária com os povos não alcançados também, Quando a gente olha para a obra missionária, o propósito de missões, o propósito sempre é alcançar todas as pessoas. Inclusive, quando a gente observa a ordem do Senhor Jesus Cristo, ele vai nos dizer aonde deveríamos ir, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o propósito de Deus é alcançar os, entre aspas, inalcançáveis, Mas a palavra de Deus ela deve ser pregada e disseminada pelos obreiros, pelos ceifeiros, os quais inclusive devemos orar para que o Senhor continue a levantar e enviar ceifeiros para a sua grande obra. Nesse primeiro tópico aqui, o alvo da obra missionária, o fundamento da realidade salvífica. Então, qual é o fundamento? Desde Gênesis, ali a lição vai dizer que logo que o homem pecou, Adão e Eva pecaram e saíram do jardim do Éden, então já foi estipulado ali a promessa de resgate, a promessa de salvação. Nascerá da semente da mulher um que esmagará a cabeça da serpente, etc. e tal. Então ali já é um alvo, é um fundamento, Assim, Deus já tinha colocado a partir de então um propósito de resgate, mesmo que ele não foi de imediato, ele surgiu aí lá com Cristo dividindo a história, mas antes disso já vem anunciado as promessas. A gente vê isso, como os pregadores costumam dizer, em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo o cordeiro pascual, em Levítico, querendo dizer assim que em todos os períodos da história já está bem claro que haveria de vir um Salvador para redimir a humanidade dos seus pecados. Esse é um fundamento da realidade salvífica. O apóstolo João diz isso, o Cordeiro de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. O fundamento da obra missionária, inclusive também da salvação, como a gente tem aqui no primeiro ponto, é exatamente esse. A ideia é de quem é o mentor dessa grande obra. E aí, como o senhor muito bem apontou, no livro do Gênesis, nós temos, inclusive, lá o Senhor Deus dizendo, já no capítulo 3, verso 15, que da semente da mulher nasceria um que haveria de ferir a cabeça da serpente, e ela lhe feriria o calcanhar. E tudo isso já indicando para uma salvação que viria da parte de Deus e que, claro, trataria ali das duas naturezas de Jesus Cristo. Então, o que nós percebemos? Que esse plano da salvação, que envolve inclusive o propósito missionário, ele não começou na esquina ali na semana passada. É um plano e um projeto que remonta inclusive à eternidade. Ou seja, Deus Pai é o mentor dessa obra,
o Filho é o executor, pois ele veio, né, a fim de se oferecer e morrer pelos nossos pecados, a fim de que nós pudéssemos ser restaurados, restituídos a Deus. E aqueles que aceitam a obra do Senhor Jesus Cristo, esses aí com certeza são salvos, e o Espírito Santo que aplica essa obra da salvação em nós, ou seja, o Pai, ele planejou, ele ordenou, o Filho executou, e o Espírito Santo é quem aplica essa obra da salvação em nós, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui nós temos esse fundamento da realidade da salvação, o Deus triuno trabalhando para o resgate do homem, para a salvação do homem. Nós podemos dizer, irmão, que o Senhor Deus, ele não foi pego de surpresa, né? Quando ele fez o homem para cuidar do jardim, tinha planos, tinha projetos. Se o homem acertasse, não pecasse, estaríamos aí hoje com a ausência da morte no meio da humanidade, né? Porque o pecado é que gera morte, mas se não houvesse pecado, o plano era perfeito. O plano de Deus sempre foi habitar com os homens aqui no mundo, como disse João: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Então seria diferente o mundo, mas ele não foi pego de surpresa, né? Puxa lá a vida, e agora? O que eu vou fazer depois que Adão pecou, né? Ele já tem esse projeto, mesmo sabendo que o homem pecaria. Ele fez o homem e a mulher já com seu plano em execução para quando o homem pecar e ele colocar o seu plano de restauração. E mesmo assim não foi uma predestinação. É meio complicada a situação aí. Quando a gente, inclusive, existem muitas indagações com relação a isso, né? Uma delas é: por que Deus criou o homem sabendo que esse homem poderia pecar? É inegável que Deus sabia. Deus, como nós cremos na visão arminiana que temos da criação do homem e do projeto de salvação, nós sabemos que Deus não pode fugir de si mesmo, então ele sabia sim que o homem poderia pecar. Aí alguém pode dizer assim: mas isso então incorre em um grande risco em Deus fazer isso, criar o homem sabendo que ele vai pecar. Sim, exatamente, só que mesmo Deus sabendo de toda essa, entre aspas, dor de cabeça que ele passaria, ele demonstra o seu amor para conosco, não só criando o homem, mas inclusive preparando o plano, né, de salvação para que pudesse restaurar esse homem novamente. Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Percebam que antes mesmo do homem pecar, Deus já tinha preparado o plano de redenção, e que seria através de Jesus Cristo. E o que nós temos aqui? Nós temos uma prova de amor, porque mesmo Deus sabendo que teria de enviar o seu filho, Paulo vai inclusive reverberar isso dizendo: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes se entregou para que morresse por nós. Perceba quão grande é o amor de Deus para conosco. E nesse segundo ponto do primeiro tópico, o comentarista fala do propósito global, que é a palavra de Deus ser pregada, né, ao alcance de todas as pessoas, né? Então, assim, todos os povos, resultado das conversões de milhões de pessoas, falando da universalidade ou da totalidade do evangelho para essas nações. Então, a gente observa, vamos voltar ali para o texto áureo básico do Novo Testamento: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Então, ali é todas as pessoas, ou todas as nações, né? Uhum. Se todo o mundo aceitasse Jesus, todos seriam salvos. A gente entende diferente também essa questão da universalidade, porque muitas pessoas acham que uma parte só foi predestinada para a salvação e outros já foi predestinado para a perdição. E nós acreditamos que Deus, através da graça preveniente, Ele quer salvar a todos. E a graça preveniente faz seu papel trabalhando na mente das pessoas, e eles percebendo que há o caminho da salvação, o caminho da perdição, e mesmo assim optam por escolher o caminho da perdição. Então, o livre-arbítrio libertário através da graça preveniente, irmão Wesley. E a gente percebe aqui, nesse segundo ponto, um propósito global, né? Nos dois textos que a gente tem, que é texto áureo para a pregação do Evangelho, esse que ele aqui recomenda, que é Mateus capítulo 28,
versos 18 a 20, quando Jesus diz ali, né, que me dado todo o poder nos céus e na terra, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide ou fazei, né, discípulos, ou ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o outro texto é o de Marcos, capítulo 16, verso 15, quando diz que Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Perceba que o alvo em Mateus é todas as nações, e o alvo aqui em Marcos é todo o mundo. Esse é um propósito global, e não importa onde o homem esteja, em qual país ele esteja vivendo, o que o homem precisa é do evangelho. Você pega esses países com maiores índices de IDH, o IDH lá nas alturas, você pega, por exemplo, aquela região da Escandinávia, Finlândia, Irlanda, Noruega, inclusive, é uma região onde o IDH é lá nas alturas, mas mesmo o IDH sendo tão alto e tão desenvolvido, há também nessas regiões um índice que nos chama a atenção, que é o maior índice de suicídio, por exemplo, estão nessas regiões. Por quê? Porque aquilo que o homem pode produzir materialmente falando, isso não é capaz de satisfazer os anseios da sua alma no que diz respeito à plenitude, à completude dela. Ou seja, só o evangelho pode suprir uma falta que o homem tem espiritual. E é por isso que o evangelho é o evangelho todo para o homem todo. É para pregar o evangelho em todo o mundo. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo inclusive disse que o evangelho é aos pobres anunciado, e com isso ele não está excluindo o rico, mas ele está simplesmente chamando a atenção para que até então o evangelho não era disseminado, ou ninguém tinha interesse em pobres. A partir de então ele teria interesse até nos pobres, e claro, sem abrir mão dos ricos, dos abastados, porque é o evangelho todo para o homem todo. Então, o evangelho tem esse propósito global de ser anunciado a todas as pessoas, não importa se a pessoa esteja num casebre ou num palácio, evangelho neles e evangelho para eles. Essa é a nossa missão. E aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra, falando da totalidade dessa mensagem, né? Exatamente. O alcance que era para todas as nações, todas as tribos, todas as línguas. Então, o alcance global aí do evangelho de nosso Jesus Cristo. Nesse segundo tópico da lição, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Aí ele pergunta: qual que é a nossa posição? E nesse primeiro ponto, ele diz assim: como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordem? Você entendeu o que ele quis dizer, irmão? Que a vinda de Jesus tem a ver com essa execução da pregação? Eu penso que ele está querendo dizer com relação ao primeiro advento, né? A primeira vinda de Jesus em carne. Tem a ver com essa execução de pregar o evangelho, porque o que Jesus fez? Ele veio ensinar homens e mulheres para que esses homens e mulheres dessem continuidade a essa obra. Então, pregar o evangelho é a responsabilidade de todo cristão. Qual é a nossa disposição em pregar o evangelho? E o comentarista fala: como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus Cristo tem a ver com a execução dessa ordenança? Mateus 24:14. É claro que em Mateus 24 está dito ali que esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, então será o fim. Que não significa que Jesus não venha antes, mesmo que a gente não pregue, né? A ordem é para isso. Significa que a vinda de Jesus dependa disso, né? Dependa disso, que todas as pessoas sejam alcançadas para depois ele vir. Senão, e tem muitos povos que não foram alcançados. Em relação aí à totalidade da população mundial, é mais de 8 bilhões de pessoas. O que a gente conseguiu alcançar foi um terço, 2 bilhões e algumas coisas. E a tradução das línguas, da Bíblia para outras línguas, são mais de 6 mil línguas. A gente já conseguiu aí mais de 2 mil línguas. Então tem muita coisa. Então, se depender disso, Jesus não vem agora. Não é uma realidade, não é, mais? Exato. Se a igreja, né? Se a igreja não pregar o evangelho para muitas nações, como existem nações que nunca ouviu a palavra Bíblia ou a palavra Jesus,
E ele vai vir do mesmo jeito, mas a igreja vai ser cobrada no tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. E as múltiplas formas que Jesus tem para julgar essas nações que não ouviram, a palavra, a memória e uma série de outras coisas que não é a questão escatológica aqui, só para dar um parecer para Mateus 24:14 aqui, né? Exato, porque a vinda de Jesus, a volta de Jesus, por assim dizer, ela não depende, né, de nenhum fato externo além da Trindade, ou seja, é algo que tem um conselho eterno de Deus. O pastor Gesiel foi muito feliz ao dizer que se pode ocorrer alguma coisa com relação a isso, a igreja, no tribunal de Cristo, sofrer algumas detrimentos lá, né, como Paulo utiliza a linguagem lá em Coríntios. Mas a volta de Jesus, ainda mais para nós que somos dispensacionalistas e somos pré-tribulacionistas, nós inclusive entendemos que não existe nenhum sinal específico para a volta de Jesus. A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, é iminente, ou seja, não depende de nenhum sinal externo. Ele pode acontecer a qualquer momento, sem que qualquer sinal aí tenha se cumprido, né? Muito embora a gente já tenha aí muitos sinais, né, de que esse dia se aproxima. E quando nós entendemos que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, aí virá o fim, é o evangelho que será pregado inclusive no milênio, né? É o do reino mesmo. É o do reino, exatamente. Isso é o evangelho do reino, e aí sim. Então, existem eventos, né, nos sermões escatológicos, dos quais nós temos que nos atentar para ver em qual período, né, esse texto está se tratando. Mas a questão da disposição aqui é interessante, nós temos que estar dispostos, está pastor. disposto. Ele diz assim, só para concluir, ele diz assim, mas só para concluir, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Ele é o fim de uma era da graça. Exato. Não é o fim do mundo. Se Jesus vem hoje, o mundo ainda terá pela frente mais de 1.007 anos, que são os 7 anos de grande tribulação, o milênio, que é um período literal de 1.000 anos, que é a nossa interpretação acredita assim, e o período que Satanás será solto, que a Bíblia não diz quanto tempo. Aí depois é que virá novo céu e nova terra, o eterno e perfeito estado, que é o fim de tudo, todo esse mundo perverso. Então, por isso que também é um outro ponto que a gente não pode dizer que o evangelho tem que ser pregado para todas as pessoas agora no arrebatamento, para depois vir o fim. Porque o fim ele não, do mundo e das pessoas não acabam com o arrebatamento, né? Mas ele diz aqui que haverá um duro juízo contra os negligentes, contra aqueles que deixarem de pregar, tiveram a oportunidade de pregar, de enviar missionários e não pregaram. O juízo também que ele fala é no tribunal de Cristo para os salvos, né? Os salvos não passarão pelo julgamento do grande trono branco. Exato. Mas os salvos passarão pelo tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras, e é nessas obras que serão julgadas as almas, o nosso trabalho evangelístico, etc. e tal, não é isso? Exato. E, inclusive, utilizando aqui, né, de algumas citações clássicas que nós temos, duas de Spurgeon, por exemplo. Todo cristão, ou ele é um missionário, se ele não for um missionário, ele é um campo missionário. Ele é um campo missionário. Precisa de que um missionário vá até ele, né? E ele mesmo diz que todo cristão, ou ele é um missionário, ou então ele é um grande impostor. E aí, isso tem a ver com a nossa disposição, né? Porque aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, esses têm aquele mesmo lema que teve Pedro e João lá, quando eles foram presos pelo Sinédrio, e aí quiseram calar eles disseram, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ou seja, eles experimentaram algo que era impossível que eles não compartilhassem disso com outras pessoas. Porque inclusive aquilo que os envolveu fazia com que a maior expressão de amor para com essas pessoas fosse a pregação do evangelho e não querer, né, que elas fossem aí para o fogo eterno. Então, nós temos que ter disposição para isso. Fazer missões, meus irmãos, a gente já falou isso aqui ao longo do trimestre, não é só para obreiros, não é só para pastores, não é só para aqueles que são enviados. Missões é para todos nós temos de fazer. E aí, a pergunta levantada ainda reverbera. Qual tem sido a nossa disposição para essa grande obra? Temos disposição para tantas coisas hoje.
Hoje nós estamos ocupados sempre com muitas coisas, né? Nós vivemos na era da rede social, do streaming. A gente tem disposição para tudo, para maratonar em séries e para pregar o reino, para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Qual tem sido a nossa disposição? E inclusive o próximo ponto vai falar sobre isso. Para uns, isso é uma obrigação, como a gente passa a tratar aqui a partir do segundo ponto. Isso, porque o apóstolo Paulo diz isso, né? Pois me é imposta essa obrigação. É uma imposição, né? Quando ele diz assim, ide por todo mundo, não é uma opção, é uma ordem. A gente acredita lá no imperativo, né? Ide por todo mundo é uma ordem imperativa. Uma ordem imperativa é uma ordem dada, deve ser executado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então é uma imposição para a igreja. E se nós fazemos parte da igreja, nós devemos receber essa imposição e pregar o evangelho, falar de Jesus ao vizinho, entregar um folheto, usar todos os meios para ganhar as pessoas, como Paulo disse, fez de louco para ganhar os loucos, etc. e tal. Então, quando ele fala que é uma imposição divina para a igreja. E é uma característica da igreja ser obediente, obedecer essas ordens, essa obrigação, para não haver nenhuma punição quanto às nossas atribuições, né? Ouvir ali, bom estar, servo bom e fiel, foste fiel sobre essas atribuições e receber ali um bem-vindo do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma imposição e não uma opção, e a gente faz essa imposição com alegria. Porque o texto fala, o que leva as sementes, né, chorando e andando e chorando, voltará sem dúvida com seus molhos, cheio de alegria, né? Então, é uma imposição que resulta em alegria, que resulta em galardão. Então, por isso, essa reflexão. Qual que é a nossa disposição, qual que é a nossa obrigação, e ver quais são as nossas responsabilidades, e perceber que nós temos uma obrigação de pregar, de falar de Jesus, sem contar que o evangelho é cheio de novidade, de coisas boas. Se nós recebemos coisas boas, salvação, o perdão, a paz de espírito, por que não repartir com o infeliz, com o indivíduo que está sofrendo aquilo que é bom, que é dado através da palavra e através do Espírito de Deus, com a salvação em Cristo? Foi-me imposta essa obrigação. Aqui tem algumas implicações, né? Por exemplo, Paulo diz isso, foi-me imposta essa obrigação e ai de mim se não pregar o evangelho. A primeira implicação aqui que nos provoca é quem que lhe fez essa imposição? Quem que impôs Paulo a pregar o evangelho? Foi o pastor dele? Foi a igreja de Jerusalém? Foi Barnabé? Foi Silas? Não. Quem lhe impôs essa obrigação foi o próprio Deus. Então, ele tinha consciência disso. Agora, quando o texto diz isso, não significa dizer que essa obrigação seja só do apóstolo Paulo, mas de todos aqueles que experimentaram a salvação em Cristo Jesus, né? Então, ele percebe que essa é uma imposição seguida de uma obrigatoriedade. E aí ele mesmo já dá a consequência de que se ele não cumprir com essa imposição de Deus e essa obrigação que lhe é aparente aqui. Então ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Está para além, né, da capacidade dele mensurar o que aconteceria caso ele fosse recalcitrar, né, contra esses aguilhões, conforme o próprio Jesus o falou quando o encontrou ali no caminho de Damasco. Então, quando ele encontrou o Senhor Jesus já lhe disse o quanto deveria padecer pelo nome do Senhor, e dentre tantas coisas que aconteceu com o apóstolo Paulo, chama-nos a atenção ele se achar digno de padecer pelo nome de Jesus, e por isso ele se alegrava. Ele dizia que ele era um prisioneiro não de César, não de Roma, não da igreja de Jerusalém, mas ele era um prisioneiro de Cristo. E ele sabia que mesmo preso, isso poderia ser uma oportunidade para pregar o evangelho, como de fato foi. Ele chega em Roma preso, por exemplo, e lá em Roma preso, ele prega para a guarda pretoriana, ele prega para aqueles guardas que estavam lhe guardando, e os da casa de César, que compunham essa guarda, eles inclusive mandaram, né, a paz do Senhor, como ele escreve aos Filipenses. Os da casa de César vos saúdam, ou seja, Paulo preso, e mesmo estando preso, a obrigação de pregar o evangelho não foi aliviada, mas também o poder de Deus não foi retido, que inclusive foi capaz de salvar muitos soldados romanos. Quantas almas Deus quer salvar através de nós?
que tenhamos essa disposição e, como Paulo, nos sintamos obrigados a fazer isso. Maravilha, e nós estamos chegando então à nossa conclusão da nossa aula de hoje, falando sobre esse propósito divino, que é o de proclamar a mensagem da salvação ao pecador. Chegamos ao final, é uma lição de 2 tópicos apenas, e essas 2 últimas lições, e paramos aqui para te agradecer e para te desejar um Feliz Natal, Exatamente. Já que hoje é véspera de Natal. Dia 24 de dezembro. 24 de dezembro, e nós estudamos aqui a lição da Escola Dominical. Então, um Feliz Natal para você, né, nessa data especial em família, na igreja, você que vai para a Escola Dominical ou que vai assistir esses vídeos, né, da sua casa. É um Feliz Natal para você, que Deus continue abençoando você, a sua família, a igreja que você participa. Se não participa da igreja, então venha participar conosco e não deixe de acompanhar os trimestres de 2024, que teremos novidade, inclusive cenário novo e com uma nova didática, para que você possa interagir conosco através dessas aulas belas daqui da EBD. Deus abençoe a todos.